fazer a leitura da palavra segundo a sua tradução. As palavras de Neemias, filho de Elcanias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, estando ele em Suzã, a fortaleza, que veio a Hanani, um dos meus irmãos, e ele, algum de Judá, perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jesus. Aleluia. E disseram os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fedido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu, e disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conselho e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu céu, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e a casa do meu Pai pecamos. Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, que eu venha diminuir, que tu venha crescer nesse lugar. Sim. Que teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que teu Espírito quer falar à tua igreja. A tua igreja, meu Deus, que está, meu Pai, no sono da inocência, no sono espiritual, precisa de despertamento. Amém? Amém. Queridos irmãos, aperta teu cinto aí, segura bem, porque hoje o negócio vai ser sério. A palavra de Deus vai falar. Neemias, ele era um dos remanescentes judeu. Ele estava no Império Medo-Persa, servindo ao rei Artaxerxes. A história diz que Neemias era um copeiro, um homem de confiança do rei, um homem que também temia muito a Deus. E a história diz que na ausência do rei e da rainha, Neemias cuidava do palácio real e dos utensílios do rei. Amados irmãos, veio o mensageiro de Jerusalém, o irmão de Neemias, Hanani, veio até o encontro dele e disse: olha, Jerusalém está devastada, Jerusalém está em ruína, vim te trazer essa mensagem, porque nós estamos numa situação muito complicada. A Bíblia diz, irmão, que Neemias, sabendo dessa notícia, ele foi orar a Deus. Ele foi jejuar a Deus. Ele foi clamar por Deus pela graça e a misericórdia do Senhor. A oração de Neemias não foi aquela oração de um dia, de 5 minutos. Ele passou mais ou menos 3 meses orando e jejuando. Ele recebeu essa notícia no mês de Quisleu, no calendário hebraico. No calendário romano era no mês de abril. Ele começou a orar no mês de Quisleu, buscar intensamente, se humilhar para Deus, para clamar para que Deus tivesse misericórdia do pecado do seu povo, dos seus pecados. Então assim ele orou para que Deus também tocasse no coração do rei Artaxerxes, para deliberar, para ele ir a Jerusalém, reconstruir os muros. E a história diz, irmão, no capítulo 2, que Neemias estava com seu semblante triste, e ele foi servir o rei. E de repente o rei se depara com Neemias com seu semblante abatido, triste,
angustiado, e o rei pergunta para Neemias: o que tu tens? É tristeza de coração ou tu está doente? Neemias disse para o rei: viva o rei, na presença da rainha. Mas eu tive orando ao rei, ao Senhor dos céus, clamei para que Deus, eu orei pelo meu povo que está em ruína. E ele perguntou: o que tu me pedes agora? Eu te peço, rei, que me delibere para eu chegar em Jerusalém, para que eu possa reconstruir os muros de Jerusalém. Quantos dias te dará a tua ida e a tua volta? Me proveu o rei um dia e a hora para que eu possa ir e voltar. Então o rei Artaxerxes deu um decreto para o rei, para Neemias, decretou e carimbou: vai, você tem o meu decreto para chegar em Jerusalém. E tem mais, vou te governar a governador da Judéia. E tu vai ter uma carta para quando tu chegar em qualquer lugar, tu dizer que tu veio para a ordenança do rei. Imagine, amados, a história diz que Neemias foi decretado pelo rei e foi convocado por Deus. Neemias era um homem voluntariamente que fazia com amor as coisas para Deus. Imagine, quando ele vai viajando, ele chega em Jerusalém, ele se depara com as portas em ruína, as 12 portas em ruína, os muros destruídos. Olha, amados, o que eu quero falar: Neemias tinha compromisso com o homem e com Deus. Sabe qual foi o erro de Israel? Foi quando Deus levantava o homem para orientar o povo, eles não davam ouvido ao porta-voz de Deus aqui na terra. Eles sempre negavam, eles sempre desrespeitavam os homens que Deus levantava. Eles sempre rejeitavam, não deram ouvido à voz de Deus. E Deus levanta uma profecia através de Jeremias que eles iam ser levados para o cativeiro e passar 70 anos num cativo, sem a presença de Deus, na miséria, doente e sob maldição. Quando nós desobedecemos a Deus, vem a disciplina do Senhor para o povo dele. Vem a doença, vem a miséria, vem tudo errado, tudo que você quer tocar não consegue ir para frente, porque o homem não obedece a Deus. E assim está o povo no cativeiro, 70 anos no cativeiro, pela desobediência deles contra Deus. Aleluia, Deus. Mas preste atenção, quando Neemias chega em Jerusalém, nomeado a governador, com decreto do rei, ele orou mais 3 dias a Deus. Ele pediu mais 3 dias para Deus dar uma direção. Ele pediu para que Deus, como é que ele ia começar a reconstrução dos muros? Como é que ele ia lidar com a situação de Jerusalém? E Deus deu uma direção para ele, que as portas dos muros começassem pelas portas das ovelhas. Por que pela porta das ovelhas? Jesus disse no Evangelho de João, ele falou bem claro, capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por essa porta encontrará alimento e pastagem. Você lembra do Evangelho de Mateus que Jesus disse? Mateus 7, capítulo 7, versículo 13 e 14 disse: a porta estreita, o caminho apertado, são poucos que entram por essa porta e caminham por esse caminho, porque leva a vida eterna. Mas a porta larga, o caminho largo, muitos entram por essa porta e trilham por esse caminho que leva à condenação e à morte. Então a porta de Jerusalém, a reconstrução de Jerusalém começou pela porta das ovelhas. Ou seja, Jesus é o bom pastor.
Ele conta com nós, comigo e com você para trabalhar na seara dele. Aleluia. Voluntariamente nós fomos convocados por Deus para fazer aquilo que Deus outorgou a gente. Mas no capítulo 3, apareceu 4 personagens para trabalhar com Neemias voluntariamente. No capítulo 3, versículo 6 fala assim: e a porta velha repararam no Joiadá, filho de Pazé, Mesulão, filho de Mesodias, estes emadeiraram e levantaram as suas portas com suas fechaduras e seus ferrolhos. Preste bem atenção. Os portões de Jerusalém estavam tão surrados, tão velhos, tão numa situação de destruição, que os ferrolhos estavam enferrujados, as portas estavam velhas. Quando eles abriam as portas, fazia aquele regime. Aquelas portas de filme de terror. Né? Então, mas a reconstrução começou pela porta das ovelhas. Sabe o que eu entendo, irmão? A igreja é tempo de colheita, que foi levantada por Deus. Nós temos poucas pessoas aqui, irmão. Nós não estamos tendo compromisso com Deus. Nós não estamos levando as coisas de Deus a sério. Nós não estamos fazendo as coisas de Deus para Deus. A porta da graça está aberta. E Jesus disse, ele convocou homens e mulheres para a sua seara. Disse Jesus, a seara é grande, mas poucos são os obreiros para a seara. Chamaram os coxos, os aleijados, os doentes para a seara. Sabe, irmão, nós temos que ter mais compromisso com Deus. Aleluia, Deus. Assim como Deus castigou o povo de Israel por não ter compromisso com Ele, eles ficaram 70 anos no cativeiro por desobedecer a Deus. Eles adoravam outros deuses, adoravam Deus de prata, de ouro, colocavam seus filhos, suas crianças para os deuses de Baal, a sacrificar como sacrifício, e esqueciam de Deus, viravam as costas para Deus. Assim está o nosso povo. A igreja do século XXI está dessa forma. O povo está colocando dificuldade, estão colocando, priorizando as coisas terrenas, se esquecendo de Deus, se esquecendo do compromisso com Deus. A Bíblia diz que compareceu Joiadá. Quem é Joiadá? A palavra Joiadá no hebraico significa Jeová conhece. Aleluia. Quando nós fazemos a obra de Deus por amor, a Bíblia diz, em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 59, assim, irmãos, sede firme e abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão, tem uma recompensa. Quando nós fazemos por amor a obra de Deus com sinceridade, nós temos uma recompensa não do homem, temos uma recompensa de Deus. Aleluia, Deus. Deus reconhece o teu trabalho que você faz por amor. Só o fato de você chegar nessa igreja, a igreja é suja, vou varrer essa igreja aqui, vou limpar essa obra. Se você está vendo que está suja, chega, pastor, eu quero limpar a igreja, vou limpar a igreja, vai, irmão, porque você está fazendo por amor a Deus. Aleluia, Deus. Oh, Para ser Mesulão. Santo. Mesulão era o fraco, no hebraico, fraco. Sabe que Deus falou através do profeta Joel, capítulo 3, versículo 10? Diga ao fraco, eu sou forte. Irmãos, eu aqui tiro o chapéu para algumas pessoas que têm se empenhado nessa obra. Se o homem faz isso, admira, imagine Deus. Quando o homem se entristece, que o ser humano, está fazendo a obra de Deus, relaxadamente,
se entristece. Imagine Deus. Quando eu